Fala galerinha, voltamos com mais um react aqui, é o Isaac React. Vamos ver um vídeo, o problema desse é igual ao Julius, do Cine Essência. Vamos ver esse vídeo de 7 e 24 minutos. Julius pode até ser mestre em economizar, seja aproveitando cada promoção, tirando foto da geladeira só pra não deixar ela aberta por muito tempo. E se vocês concordaram com esse vídeo, comente aqui embaixo. Vamos assistir. Ou brigando com a família por cada gota de leite desperdiçada. Mas tem algo que mesmo com tantos anos de experiência, ele jamais conseguiu calcular. Algo que foi ficando cada vez mais caro a cada dia. E que prova que o verdadeiro problema do Julius nunca foi o dinheiro. Já que desde o começo da série, por mais que estivessem num bairro perigoso, lutando para dar o melhor pros filhos, não era seus 2 empregos ou as contas que mais pesavam. Era perceber que, talvez, só ele encarasse tudo aquilo como sobrevivência, porque enquanto tentava ensinar às crianças o valor de cada coisa, pagando todas as contas com prioridade, a Rochelle, por outro lado, apesar de até comprar as marcas mais baratas no mercado, ainda custava aceitar o estilo de vida que eles realmente tinham. Por isso, os tickets de alimentação do marido não eram usados. Algumas contas eram pagas pela metade e os gastos no cartão chegavam a ser tão altos que ela até tentava pagar com outro cartão. E se ele recusasse ou começasse a bater o pé que não compraria algo que ela queria, como uma TV nova ou um sofá, ela sempre dava um jeito de o convencer a mudar de ideia, mesmo quando parecia estar cedendo. Se eu comprar essas coisas, vai ter que trabalhar mais e vai ficar ainda menos em casa. E quando você chegar, vão me zangar, você vai ficar cheio, a gente vai se divorciar e vou acabar com uma mobília enxovalhada e sem marido. E tudo bem que aquilo não seria útil só pra ela. Seus filhos teriam uma TV melhor pra ver seus filmes e poderiam passar mais tempo juntos. Só que é difícil assistir quando se trabalha pra pagar não apenas a TV, mas a vida de quem deixou o peso dela só pra você. Porque enquanto ela não precisava dos empregos, você precisava mais do que nunca. E mesmo tentando dizer isso pra ela, como no episódio da linguiça, vai ser linguiça em toda a refeição e a semana toda? Se não tivesse se demitido, talvez conseguisse mais variedade. no final, o que ela ouve é outra coisa. Carne é muito bom pra sociedade. Até dá pra entender o medo do Julius. Afinal, uma esposa como a Rochelle precisa de muito pouco pra gastar seu réu primário. Ela é desconfiada, vive achando que você tem outra família, e pra qualquer deslize, como confundir a própria esposa com outra mulher, a resposta dela costuma ser bem simples. Ela é bonita. E se você acha que me pareço com ela, por mim tudo bem. Sério? Não, porque se acontecer de novo, você leva uma facada. E nem dá pra dizer que ela tá brincando, porque quando o sutiã foi achado na sua gaveta, bom, o cara quase foi de arrasto. Mas o mais curioso é que apesar das ameaças nada calmas da esposa, não são a faca ou a raiva dela que mais colocam sua vida em risco, porque a vida que ele leva, sua saúde se encarrega disso primeiro, seja através da pressão alta, estresse, noites mal dormidas e até gota, que quando levadas a Rochelle, só vira mais um motivo para piorar a situação, já que mesmo tentando ajudar o marido a controlar a comida e a descansar mais, no fundo ela faz aquilo ser sobre ela. Tá estressado? Eu é que devia estar estressada. Eu me viro com uma casa no buraco quente, 3 filhos malucos, um homem que nunca tá em casa e agora você vem com essa tal pressão alta. Só que se a esposa tinha dificuldade de enxergar seu esforço, o mesmo não dá pra dizer dos seus filhos, principalmente daquele que já começa a aprender com o exemplo do pai como as coisas realmente são. Você não pode desistir de uma coisa só porque não gosta dela, Chris. A mamãe se demite toda hora. Mas você é um homem, e homem não desiste. Porque se o Julius aprendeu muito cedo a assumir as responsabilidades e a cuidar dos irmãos, ele agora passava os mesmos valores ao garoto. E tudo bem que isso pode ser um fardo um pouco pesado para uma criança, mas é o jeito que ele encontrava de preparar o Chris para a vida, seja fazendo ele trabalhar entregando jornais para comprar a jaqueta dos sonhos com o próprio dinheiro, ajudando ele a doar aos mais necessitados e até mostrando que existem coisas que simplesmente não se fazem, como mentir sobre uma mulher quando ele alimenta as fofocas sobre a
taxa. E a cada ensinamento, pode até parecer que Julius pegava pesado com ele, mas a verdade é que Chris sabia que seu jeito de demonstrar era diferente, como um simples ato de sempre voltar para casa ou de estar nos lugares que ele mais precisava. Você devia ter medo, porque se encostar um dedo no meu filho, você não vai pra cadeia. Eu vou pra cadeia. E vendo as lutas que o pai enfrentava, seja no dia a dia ou até contra o Malvo, mesmo sabendo que ele também poderia ajudar nos seus problemas na escola, ele preferia não dar mais trabalho que seu velho já tinha. Porque como o próprio Chris Rock diz no primeiro episódio, seu pai tinha ido pra escola numa época ainda mais pesada. Por isso, não importa a quantidade de surras que levasse, ele simplesmente seguia em frente. Só que conforme os anos iam passando, Chris mostrava que talvez sua luta fosse ainda mais corajosa que a do pai, já que depois de tanto viver aceitando quieto, quando percebe que merece mais, como um salário mínimo que o Doc não pagava, ele luta ao máximo para conseguir aquilo que achava justo. E apesar do Julius dizer que emprego não é bebida ou cigarro para simplesmente largar, Chris aceita ir trabalhar num restaurante de comida chinesa com o dobro do esforço só para conquistar isso. Da mesma forma como fez ao se recusar a lavar uma louça para Rochelle, depois de anos sendo o único a fazer o trabalho. E sim, nas duas situações, Chris acabou sendo obrigado a voltar atrás, tanto com o Doc quanto dentro da própria casa. Mas só esse esforço já nos mostrava que, enquanto Julius acreditava que não dava para mudar o sistema, Chris começava a mostrar que talvez existisse mais de uma forma de jogar esse jogo. Uma em que você não precisasse ser apenas um escravo, ou uma vítima de assalto, ou alguém que abaixa a cabeça para tudo e até para quem nunca entende seu lado. O problema é que a vontade do Julius de tentar mudar as regras era do tamanho do seu cabelo. Afinal, era assim que tinha crescido e era assim que sabia viver, como alguém que resistia, mas que não sabia o que era vida além de pagar contas. E talvez ele levasse isso a sério demais, porque mesmo no tempo livre ou de férias, ele sempre arrumava mais trabalho, seja cuidando da casa ou até chegando a ter 3 empregos, e ainda menos tempo com aqueles que deveriam ser o mais importante. E quanto mais os filhos cresciam, os problemas de saúde continuavam fazendo companhia. E mesmo que relaxar fosse de graça, sua preocupação era tanta que o melhor presente que já disse ter recebido na vida foi uma conta de luz paga pelo Chris. Só que não importa o quanto você pague, existem dívidas que não podem ser quitadas. Elas não dependem de esforço, dinheiro ou de quantos empregos você tenha, apenas de atenção às pessoas ao redor. Mas principalmente a si mesmo, porque um pai precisa estar presente para ensinar, para defender, assim como o marido para dar atenção, mesmo quando tudo o que ele quer é descansar. Mas ele jamais pode achar que precisa sempre fazer tudo sozinho, porque aquilo que a gente guarda cresce e se torna maior que salário, que despesa, e maior que uma vida inteira tentando sobreviver, te obrigando a ver que viver dá trabalho, mas nenhum trabalho pode ser maior que viver. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês gostaram. Ative o sininho, compartilhe, dá uns likes e tchau!